primeira visão que a gente trouxe aqui é realmente trazer um capital que seja de longo prazo. Então a gente investe aqui por pelo menos 2 anos, a gente garante essa previsibilidade. A gente está aqui, acho que trazendo esse colchão de liquidez, né? E também colocando capital para ajudar a crescer, para alavancar um pouco mais as operações, ajudar você a ter uma carteira maior e melhor do que você já possui hoje. Então acho que isso foi o grande chave do que a gente construiu. Obviamente que a gente acaba trazendo N outros benefícios, né? Então a gente é muito envolvido com todos os nossos parceiros, a gente compartilha negócios, compartilha ideias, que é algo super fundamental, sempre respeitando totalmente a preferência do cliente, respeitando esses relacionamentos estabelecidos. E a gente também traz uma visão muito profunda de crédito, de risco, então como que a gente pode contribuir no dia a dia também para refinar a forma como analisa, a forma como concede crédito. Então, olha, o Brasil nos últimos 10 anos, talvez um pouco mais, tiveram uma série de incentivos a mudanças de regulamentação. Então, por exemplo, o próprio Banco Central vem atuando, acho que muito próximo. Você teve no mundo de investimentos as novas corretoras, que atuam num mundo muito mais digital e aos poucos descentralizando o que os bancos ofereciam como produto. A mesma coisa aconteceu para as contas digitais, então hoje é normal, na verdade, você não ir na agência, você usar o teu celular, por exemplo, para fazer pagamentos, recebimentos, etc. O crédito para pessoa física, mas ainda tem uma lacuna que está faltando, que são as pessoas jurídicas. Então a gente vê que, obviamente, os bancos ainda têm um certo domínio nesse segmento, mas que cada vez mais, ano contra ano, a gente vê aos poucos o mercado de capitais começando a suprir essa necessidade de forma muito diferenciada. A gente vê que vocês, os parceiros, os originadores, todo mundo, as securitizadoras, vocês têm um negócio que é muito chave, que é a proximidade com esse cliente. Então o cliente pessoa jurídica, ele é naturalmente um cliente muito mais complexo do que um cliente pessoa física. Você tem diversas relações diferentes ali, você tem que entender os sócios, você tem que entender o negócio da empresa, os fornecedores, os clientes dela. Existe assim uma complexidade enorme de você conceder um crédito, e quanto maior a proximidade, quanto mais perto você está ali do teu cliente, melhor você consegue conceder crédito para ele. Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui, né, para mais essa edição da terceira temporada do podcast Fomento 360, uma iniciativa da Abrafesc. E estamos hoje aqui com um convidado muito especial, que é o Lucas, da Coruja Capital. Não é isso, Lucas? E a gente queria te dar as boas-vindas e agradecer por estarem participando aqui conosco, para a gente falar um pouquinho sobre a Coruja, sobre a história de vocês, o que vocês estão fazendo, e como que vocês estão impactando o nosso mercado, como que vocês enxergam o nosso mercado, enfim, bater um papo descontraído aqui. Então, né, Lucas, assim, eu acho que queria te agradecer novamente a presença e queria que a gente começasse o bate-papo, obviamente, com você se apresentando aqui para o nosso público, para a nossa audiência, e falando um pouquinho de você, quem você é, qual que é a sua história, como é que é a sua história com a Coruja, e para a gente depois seguir nesse bate-bola aqui. Legal. Não, perfeito, muito obrigado, acho que por me receber aqui. Sempre bom a gente estar aqui com amigos, né, com quem a gente tem uma parceria super legal, a Coruja e o Roberto aqui da Simples. Aqui acho que falando brevemente sobre mim, ainda não tenho muito cabelo branco, muita história ainda para contar, mas eu já atuo no mercado financeiro há 7 anos, eu estou com a Coruja há 5. A Coruja nasceu, acho que muito de uma visão da gente tentar simplificar crédito para as empresas. A gente vê que as empresas hoje, elas não são atendidas da forma como elas merecem aqui no Brasil. Então a gente desburocratizar, facilitar o acesso a crédito, e a gente nasceu com essa mentalidade, e eu acho que a gente vem evoluindo muito para usar de parcerias estratégicas, como a que a gente tem com vocês e outros originadores, parceiros que trabalham com a gente, para realmente conseguir trabalhar essa missão. Nós somos investidores há quase uma década, a Coruja. A gente já investe em empresas de capital fechado e também crédito há quase 10 anos. E há cerca de 5 anos a gente vem mais focado aqui nessa frente de serviços financeiros e créditos e assim por diante. A gente tem, acho que a sorte de ter uma pessoa muito especial lá no nosso time, que é o fundador da Coruja, que é o Márcio Schettini. Ele foi
co-presidente do Itaú, começou a carreira lá no Banco Nacional, depois no Unibanco e assim por diante. E eu acho que traz uma visão muito completa do que é risco de crédito, de tudo que a gente tem que fazer de controle, as melhores práticas, governança, como que a gente realmente faz para criar, acho que um negócio assim de muito sucesso. E a gente traz essa visão de crédito, é isso que a gente gosta de embarcar. O que a gente vem trabalhando hoje, acho que com muita profundidade, é olhar para o mercado através de parceiros, através de parcerias estratégicas. A gente começou a observar que existia uma série de originadores assim de excelentíssima qualidade, com ativos muito bons, mas que faltavam aquele capital, faltavam aquele empurrão realmente para poder crescer, para poder fazer as próprias atividades, e é o que a gente vem construindo. Então a gente tem atuado recentemente como um investidor. A gente faz parcerias com securitizadoras, com factories, FDICs, etc., justamente para poder ajudar a alavancar e a crescer as operações. Não, bacana demais. É uma história já longa, né, da Coruja que, para muitos dos nossos seguidores aqui, das pessoas que nos acompanham e que estão no mercado de factoring, securitizadoras e FDICs multicedente, multisacado, para muitos é uma empresa nova, uma empresa novidade, vamos dizer assim, que começa a participar dos nossos eventos, de tudo que a gente faz. Então, como uma empresa nova para o segmento, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Lucas, de como que a Coruja pode impactar o nosso segmento especificamente. O que que vocês trouxeram de produtos, de novidade, de disrupção, para o nosso mercado especificamente, né? Sei que você já tem uma história no mercado financeiro, Schettini nem se fala, é uma sumidade, uma pessoa referência no mercado financeiro brasileiro, né? Conhecido e querido por todos, e percebo isso sempre quando eu toco no nome dele, é impressionante. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que vocês trouxeram aí para o nosso mercado, para aqueles empresários de factoring que estão pensando em montar uma securitizadora, os securitizadora que estão pensando em montar um FDIC, aqueles que já têm um FDIC, mas que tem uma securitizadora também. Enfim, o que vocês trouxeram aí, o que vocês apresentam para a gente de soluções, serviços e produtos? Legal. Acho que, você melhor do que eu até para comentar, mas a gente sentiu, uma série de dores que existem hoje no mercado e geralmente elas permeiam ali o acesso a capital. Então a gente acho que gastou bastante tempo entendendo tudo isso e a gente via que o capital às vezes até existia para vocês investirem, mas muitas vezes ele era pouco qualificado, no sentido de que quem investia, o investidor que estava com vocês, não entendia muito bem os detalhes do negócio, então às vezes tinha aquela dificuldade de transmitir o que estava acontecendo, o que não estava, então faltava realmente uma qualificação ali do próprio capital de investimento. A gente via também que, não existia muita previsibilidade, então, isso é comum a gente ver no mercado quando você não tem um casamento ali muito forte entre o que você captou, né, o teu passivo, o teu ativo, às vezes você corre um risco de liquidez, muitas vezes desnecessário na operação. A gente viu alguns casos, acho que um pouco mais com relação a FDICs, mas em algumas securitizadoras em que o problema não foi de crédito, não foi de fraude, mas foi ali, cara, um momento de estresse de liquidez que pode ter dado um problema. Com certeza. E, querendo ou não, também é capital que acompanha o crescimento. Então, olhando esses 3 pontos principais, a gente veio muito com uma cabeça de como que a gente pode, como investidores, realmente atuar nessas dores. Então, a gente aqui, acho que a primeira visão que a gente trouxe aqui é realmente trazer um capital que seja de longo prazo. Então, a gente investe aqui por pelo menos 2 anos, a gente garante essa previsibilidade. A gente está aqui, acho que trazendo esse colchão de liquidez, né, e também colocando capital para ajudar a crescer, para alavancar um pouco mais as operações, ajudar você a terem uma carteira maior e melhor do que você já possui hoje. Então acho que esse foi o grande chave do que a gente construiu. Obviamente que a gente acaba trazendo N outros benefícios, né, então a gente é muito envolvido com todos os nossos parceiros, a gente compartilha negócios, compartilha ideias, que é algo, super fundamental, sempre respeitando totalmente a preferência do cliente, respeitando, esses relacionamentos estabelecidos. E a gente também traz uma visão muito profunda de crédito, de risco, então como que a gente pode contribuir no dia a dia também para refinar a forma como analisa, a forma como concede crédito e assim por diante.
Então acho que a gente trouxe uma visão diferente de um capital institucional, de uma gestora como Coruja, de trazer realmente essa alavancagem e trazer acho que mais poder ali, vamos dizer, empoderar talvez um pouco mais as securitizadoras e os demais parceiros que a gente tem. Bacana demais. Realmente, como um participante do mercado, eu entendo que é realmente um produto disruptivo, é um produto, complexo, do ponto de vista de, eh, gerenciamento do risco, porque as securitizadoras, né, não são fundos FDICs que têm seus, prestadores de serviços ali, como gestora, administradora, que trazem uma segurança, para o investidor, mas vocês conseguiram, pelo que eu entendi, criar um mecanismo, uma estrutura que desse a vocês essa segurança, essa tranquilidade, e ao mesmo tempo resolvesse a dor do empresário da securitização, que tem sua securitizadora, que sente muita dificuldade de captar, né, e vocês trazem uma solução muito boa, parabéns. Acho que realmente quando o pessoal começar a descobrir ainda mais o potencial de uma parceria com a Coruja, acho que vocês vão ter problema para arrumar dinheiro, viu. Mas também sei que isso também não é um problema para vocês, que vocês têm muita credibilidade. Eh, e então entrando falando um pouquinho mais, assim, sobre isso e sobre o mercado, a visão que vocês têm aí de mercado, do nosso mercado. A gente já conversou algumas vezes aqui em off ali, falando sobre um pouquinho dessa descentralização do crédito e o mercado de capitais, ele agindo cada vez mais como um ente financiador, né, das empresas, coisa que a gente pega outros países e às vezes a gente vê lá um percentual altíssimo das empresas financiadas pelo mercado de capital, Uhum. pelo mercado de capitais, e aqui no Brasil, a gente tem uma concentração ainda, não sei como, não tenho números, mas eu sei que tem uma concentração bastante representativa de no mercado financeiro, né? Então, empresas que se alavancam no mercado financeiro. E eu já entendi que vocês acreditam muito no mercado de capitais, né? Como financiador dessas empresas. Fala um pouquinho sobre isso, como é que vocês enxergam isso e passa para a gente um pouco da ideia de vocês. É interessante que se você olha o Brasil nos últimos 10 anos, talvez um pouco mais, tiveram uma série de incentivos a mudanças de regulamentação, então, por mim, por exemplo, o próprio Banco Central vem atuando, acho que muito próximo. Você teve no mundo de investimentos as novas corretoras, que atuam num mundo muito mais digital e aos poucos descentralizando o que os bancos ofereciam como produto. A mesma coisa aconteceu para as contas digitais, então hoje é normal, na verdade, você não ir na agência, você usar o teu celular, por exemplo, para fazer pagamentos, recebimentos, etcétera. O crédito para pessoa física, mas ainda tem uma lacuna que está faltando, são as pessoas jurídicas. Então a gente vê que, obviamente, os bancos ainda têm um certo domínio nesse segmento, mas que cada vez mais, ano contra ano, a gente vê aos poucos o mercado de capitais começando a suprir essa necessidade de forma muito diferenciada. A gente vê que, vocês, eu digo, todos os parceiros, os originadores, todo mundo, as securitizadoras, vocês têm um negócio que é muito chave, que é a proximidade com esse cliente. Então o cliente pessoa jurídica, ele é naturalmente um cliente muito mais complexo do que um cliente pessoa física. Você tem diversas relações diferentes ali, você tem que entender os sócios, você tem que entender o negócio da empresa, os fornecedores, os clientes dela. Existe, assim, uma complexidade enorme de você conceder um crédito, e quanto maior a proximidade, quanto mais perto você está ali do teu cliente, melhor você consegue conceder crédito para ele. Então, para mim, acaba sendo absolutamente natural que você comece a ter uma diferenciação muito grande desses players que estão surgindo, e esse papel realmente passa por vocês. Então existe um potencial enorme, a gente acredita muito nisso, a gente acredita que essa é a próxima fronteira aqui da inovação. Os bancos já sofreram essa descentralização em outros segmentos e agora é o segmento da pessoa jurídica. E a gente quer se posicionar muito bem nesse mercado. A gente acredita que tem um potencial enorme e é alguma coisa que a gente pode realmente construir conjuntamente, através de parcerias e assim por diante. Muito, muito bacana. Eh Eu acho que assim, isso que você falou aí, Lucas, é a capilaridade, né, que Exatamente. nós temos. E essa capilaridade, ela é um diferencial que eu tenho para mim, é uma opinião pessoal,
que dificilmente vai existir uma tecnologia capaz de substituir é, o tete-a-tete. É claro, óbvio que a gente está numa era em que a tecnologia rompe todas as barreiras imagináveis, né? Inimagináveis, mas ainda há muito espaço para relações pessoais. E o tete-a-tete que as empresas do nosso segmento elas conseguem ter ainda com seus clientes gera uma oportunidade de dar crédito àquelas empresas que merecem, mas que talvez não passem no algoritmo de crédito de um robô, de uma instituição, enfim. E isso é um pouco da arte do nosso do que a gente faz, né. Da mas muito bacana, muito legal. Eu queria também, ter, ô Lucas, uma visão, assim, de vocês, como vocês enxergam, como vocês têm enxergado, eh falando agora um pouco aqui das nossas, entidades representativas, né. Eh como é que vocês enxergam as entidades que representam o nosso segmento e todas as outras que também representam os seus segmentos? Vocês são empresas que acreditam nisso? Porque a gente eu considero essas entidades muito importantes para a representatividade do segmento perante o judiciário, perante o legislador, o regulador, né? E a gente tenta sempre entregar o máximo de valor possível para os nossos associados. Como é que você enxerga essa parceria nova que nós estamos construindo aí a partir de recente Uhum. agora? Como é que você vê isso daí? Legal. Eu acho que a palavra que define muito bem isso é que essas entidades são fundamentais para o setor. Eu acho que a representatividade é super importante, é algo que a gente vê na prática perante o regulador, perante a outros participantes do mercado também. Acho que tem um aspecto muito, muito importante também de formação. Então, quando a gente se envolve com toda a comunidade, a gente tem a capacidade de participar de eventos, estar próximo. Eu acho que isso sempre ajuda a levar a barra, e quanto mais a gente eleva a barra, melhor para todo mundo. Então eu fico realmente impressionado quando a gente conhece, por exemplo, a operação de vocês, a gente conhece outros parceiros que a gente tem aqui, e as operações são impecáveis, tem muita instituição muito grande que não chega perto da qualidade que existe por trás das operações de vocês. E eu acho que isso nasce um pouco, essa sementinha nasce realmente nas entidades, em como você conecta todo mundo, como você traz todo mundo para perto para discutir o mesmo assunto. Então, para mim, eu resumiria talvez o impacto e a importância como fundamentais, tanto que a gente acredita muito que nós somos patrocinadores, né? A gente se envolve muito aqui com todo mundo sempre. Bacana. Lucas, eu acho que é isso, né, acho que a gente deu para ter um panorama geral, aí do que é a Coruja, Uhum. um pouco do que vocês, estão trazendo para o nosso mercado, e tá, eu gostaria de reforçar, o nosso agradecimento, à parceria de vocês. Eu como cliente da Coruja e que fique claro, isso aqui foi uma coincidência, né, a Grata gente é coincidência. uma grata coincidência a gente sentar nessa mesa juntos aqui, mas eu sou cliente, a minha empresa hoje é parceira, capta através do funding oferecido por vocês dentro do critério dos critérios colocados e a nossa securitizadora, com certeza. Então, a nossa empresa, a partir do momento que a gente começou a nossa parceria com a Coruja, eu posso dizer que dali em diante é uma empresa com outros horizontes, horizontes maiores e a gente está muito feliz e eu gostaria de agradecer, essa parceria, e também para aqueles que estão nos assistindo, nos escutando, queria deixar a dica aí de, se for empresário de securitização, não deixar de entrar em contato com vocês, Legal. são pessoas maravilhosas, especialistas e uma coisa bacana que eu gostaria de ressaltar é a humildade, cara, de vocês, assim, principalmente do Márcio, e a forma com que ele, trata todo mundo como pessoas muito importantes para vocês, né. E isso é fundamental para quem quer fazer uma parceria, você tem que se sentir, querido, tem que se Uhum. sentir importante ali, porque no final das contas todos nós somos importantes uns para os outros, né, e quando é uma relação de negócios a gente isso é fundamental.
Mas então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público e reforçar meu agradecimento pela presença, pela participação aqui na terceira temporada do Fomento 360. Legal. Não, eu queria agradecer, acho que foi super, super importante, um papo super legal aqui, rápido, mas super legal. Acho que eu queria convidar a todos, que nem a gente já tem uma parceria super legal com o Verto, mas a todos que tiverem interesse também, pode entrar no nosso site, entrar em contato com a gente, que a gente vai estar super, super motivado, engajado, querendo fazer negócio com todo mundo, e acho que tem muita oportunidade legal para todos nós. Bacana. Obrigado, viu, Lucas?